Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Med for Med Derma para o TED SBT 2025, na segunda fase. Hoje vamos ver a clínica, dermatologia clínica. Vamos separar por temas, analisar todas as questões dos últimos anos de forma pormenorizada, com mnemônicos, tabelas. Segunda fase é muito divertido, gostoso de estudar. Vamos por temas para conseguir mais essa conquista aí da segunda fase. Então, hoje, dermatologia clínica, casos clínicos que envolvem as dermatoses, sejam infecciosas, inflamatórias, neoplásicas, sindrômicas, cai um pouquinho de tudo. Então, quero a participação. Questão um do teste 2024. Em 2024 caiu mais clínica, caiu bastante clínica, mais do que de costume. Então vamos lá. Analise o caso clínico a seguir: paciente do sexo masculino, 52 anos de idade, diabético tipo 2, evoluindo há 2 anos com lesões assintomáticas na virilha. Foi examinado com lâmpada de Wood, conforme as imagens a seguir. Então, nós temos essa lesão, é importante fazer a descrição na mente da lesão. Então, a lesão em área flexural, em área de dobras, com um eritema, parece ter uma leve descamação, apergaminhada, com as bordas irregulares, bem demarcadas, eritematose, eritemato algo acastanhada, sem infiltração, a princípio, parece. Seria isso. E a lâmpada de Wood, a gente tem essa fluorescência. Como que a gente pode chamar essa coloração aqui, nessa região de fluorescência? Qual seria a cor? Tem um nome específico para essa cor, para essa fluorescência. É um vermelho, né? Um rosa avermelhado, mas tem um nome específico. Então, aqui a imagem maior para a gente ver. Na prova, a prova vai ser online, né? De segunda fase, a gente consegue ver bem as imagens, bem nitidamente. As imagens ficam grandes na tela. A gente não pode fazer isso, ó, não pode olhar para o lado. Eu fiz a prova prática online também, e eles colocam a mensagem na tela, interrompem a prova e colocam a mensagem na tela se a gente estiver olhando assim para o lado. Tem que olhar para a câmera, eles nos filmam, né? Tem gente monitorando, e é a única parte mais tensa, digamos assim, da prova. Sabendo disso, indo preparado para isso, fica tranquilo. No mais, é uma prova bem tranquila. Tem casos que a gente são do dia a dia, até bem diferente da primeira fase. Então, a gente consegue se sair bem. Então, aqui essa fluorescência é a chave para a questão, a chave para a resolução da questão, essa coloração específica, essa fluorescência. Então, pergunta: não quer saber a dermatose em si, a doença em si, quer saber o agente. Qual é o agente etiológico dessa dermatose? O Corynebacterium minutissimum, o Epidermophytum flocosum, o Microsporum alduini ou Nanísia egípcia. Qual seria a alternativa correta? Ah, Letra A, Corynebacterium minutissimum. Isso mesmo. Então, para lembrar, a gente tem um minutíssimo, porque essa é muito clássica. Um minutíssimo para lembrar do vermelho coral do eritrasma. Então, uma infecção bacteriana da pele, que faz diagnóstico diferencial com uma tinea cruris, com uma cândida. Na cândida, nós teríamos as lesõezinhas satélites, as papulazinhas satélites, bem demarcada, e aqui a gente não vê isso. Então, para lembrar, o coral aqui atrás e o reloginho, um minutíssimo para lembrar, porque essa é muito clássica do vermelho coral do eritrasma, certo? Então, aqui um resumo para vocês da dermatose com a fluorescência na lâmpada de Wood. No eritrasmo clássico, vermelho coral, na pitiríase versicolor vai depender da fonte bibliográfica.
No azular, ele traz amarelo ouro ou rosa e dourado em um terço dos casos, não é em todos os casos que a gente tem fluorescência. E agora, na micologia médica, o livro novo da bibliografia traz como prateado, P de pitiríase, versicolor, P de prateado. Então, acho que provavelmente eles não vão entrar nessa bola dividida agora, porque tem bibliografia para as duas, a não ser que eles não coloquem as duas alternativas na mesma questão. Então, pode vir como prateado, pode vir como amarelo ouro ou rosa e dourado, mas não é em todos os casos, ok? Tinhas favosa e microspórica, verde, coloração verde. Essa Pseudomonas piociania, verde amarelado, verde amarelo, bandeira do Brasil. Não traz mais especificidades da dermatose na nossa bibliografia, só traz esse tipo de Pseudomonas. O SEC também é vermelho, só que é um vermelho em chamas, em brasa. O vitiligo floresce e o lentigo solar também floresce sem especificidades da cor. Ok? Importante lembrar dessas colorações na lâmpada de Wood. Um simulado, então, paciente masculino, 28 anos, militar, procura atendimento ambulatorial por apresentar lesões nos pés associadas a odor desagradável. Relata que há cerca de 2 semanas percebeu pequenas erosões na região plantar, com aspecto esburacado, ele diz, principalmente após atividades físicas intensas. Refere o uso diário de botas fechadas por longos períodos, sem troca de meias ao longo do dia, nega dor, prurido ou febre. Ao exame físico, observa-se a presença de múltiplas lesões puntiformes, crateriformes e coalescentes na região plantar, especialmente nos pontos de maior pressão. Pele com odor fétido e sinais de umidade persistente, mas sem sinais de inflamação evidente. Então eu pergunto, qual é o principal agente etiológico dessa dermatose? O Quitococcus sedentários, Corynebacterium tenuis, Corynebacterium minutissimum ou Pseudomonas aeruginosa? Qual seria o agente etiológico? Quitococcus sedentários, Corynebacterium tenuis, Corynebacterium minutissimum, Pseudomonas aeruginosa. Sabe essa? Qual seria o diagnóstico? Sabe dizer o diagnóstico? Dani? Eu não lembro. Não lembra dessa? Essa aqui é a queratólise plantar sulcada. Queratólise plantar sulcada. Tem alguns agentes etiológicos, mas o principal para a nossa literatura é o Quitococcus sedentários. Então, se lembra, uma pessoa sedentária, ou até que faz atividade física, mas sedentária no sentido de ser, digamos assim, preguiçosa para trocar as meias, trocar os calçados. Então, tão sedentário que quando vai fazer atividade física só usa a mesma meia, o mesmo tênis sempre, um fator de risco para desenvolver essas lesões crateriformes que vão repercutir no anátomo patológico também como crateras, lesões crateriformes no anátomo patológico superficialmente também. Então, é o quitococos sedentários. Então, a queratólise plantar sulcada é uma infecção da região plantar, geralmente não inflamatória. Então, é uma pista diagnóstica importante não ser inflamatória. Também chamada de ceratólise plantar. A etiologia, o principal agente é o Quitococcus sedentários, mas tem outros agentes também. Corynebacterium, SPP, Actinomyces queratolítica, Streptomyces, Dermatófilos congolensis. A umidade dos pés é um fator predisponente. Então, o sedentário, que quando vai fazer atividade física,
tem preguiça de trocar a meia e o calçado. Na clínica, lesões erosivas, crateriformes confluentes, de localização plantar, apresentação discreta, porém característica. Tratamento: manter os pés secos é essencial. Cloreto de alumínio, a 25% nos casos leves. Toxina botulínica nos casos mais severos e intensos. Evitar o uso de tênis sem meia. Tópicos eficazes: eritromicina, como é uma bactéria, né? Clindamicina, miconazol, efeito anti-inflamatório, talvez, apesar de não ser tão inflamatória, e o peróxido de benzoíla a 5%, mas pensando como uma bacteriose. Boa noite, Leila. Estamos falando desse caso aqui, de uma queratólise plantar sulcada com o principal agente etiológico quitococcus sedentário. Estamos brincando aqui que o sedentário, quando vai fazer atividade física, ele tem preguiça de trocar a meia, de trocar o tênis, a meia, por isso quitococcus sedentários nessa dermatose bacteriana. O Corynebacterium tenuis da bacteriose axilar, ah, da tricobacteriose axilar, Corynebacterium tenuis, principalmente na axila, mas também em região pubiana, couro cabeludo, aqueles nódulozinhos ao redor dos fios, também com odor fétido. Corynebacterium minutissimum do eritrasma e a Pseudomonas aeruginosa de dermatoses como a otite externa maligna, a oricobacteriose das unhas, ah, também tudo com coloração esverdeada, né? Característica coloração esverdeada, principalmente relacionada à umidade. Mais um simulado interessante também, esse aqui, uma dermatose mais rarinha, viu? Mas interessante, pode aparecer na prova. Paciente masculino, 36 anos, vendedor ambulante, natural do interior da Bahia, procura atendimento por obstrução nasal progressiva há cerca de 6 meses, refere sensação de nariz entupido, secreção espessa, intermitente e voz anasalada. Nega febre, dor ou sangramentos. Ao exame físico, observam-se formações endurecidas em ambas as fossas nasais, com aspecto tumoral infiltrativo. Não há sinais de inflamação aguda. O paciente relata que no início pensou que fosse apenas uma rinite, mas notou que a obstrução e o aumento do volume progrediram lentamente. Foi realizada biópsia das lesões, com resultado histopatológico mostrando infiltrado plasmocitário, corpúsculos hialino de Russell e células de Miculix. Qual o diagnóstico mais provável? Rinocinusite crônica com pólipo nasal, rinoescleroma, leishmaniose cutânea ou granulomatose com poliangeite. Rinoescleroma. Rinoescleroma. Rinoescleroma é o diagnóstico. Posso para voltar aqui, gente. Peraí, que eu não tô sabendo como que eu volto. Uhum, uhum, uhum. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Isso. Perfeito. É o rinoescleroma, é o correto, tá? Então, na leishmaniose, a gente tem aquela aguiar pulpo, né? A estomatite muriforme de aguiar pulpo, mais característico, mas temos alterações também de septo nasal, face budogiforme, face tapiroide. Temos essas alterações também, seria um diagnóstico diferencial interessante. Mas esses corpos hialinos de Russell e células de Miculix são do rinoscleroma.
Rinoescleroma é uma infecção crônica, tórpida e de evolução lenta, causada pela Klebsiella rhinoscleromatis, um bastonete gram-negativo. Epidemiologia, início clínico, inicia-se geralmente como rinite, evolui para inflamação tumoral dura, obstrui as fossas nasais. Locais afetados, localização nasal é a mais comum, podendo acometer faringe, laringe, traqueia e lábios. O diagnóstico por exame histopatológico e bacteriológico, na histologia infiltrado plasmocitário, com corpúsculos de Russell e presença de células de Miculix, macrófagos espumosos com corpos bacterianos. Tratamento cirúrgico associado a antibióticos prolongados por meses, fármacos ativos, estreptomicina, cloromicetina e tetraciclinas. Corticoides podem ser benéficos como adjuvantes. Então, aqui, uma imagem do Rapini mostrando esses corpúsculos de Russell. Não acredito que apareça apenas, não vai aparecer apenas o histopatológico sem uma história bem contada, foto clínica. Eles são generosos no sentido de trazer bastante imagem e casos mais detalhados. E plasmócitos, os plasmócitos bem bonitinhos aqui, os chapeuzinhos, o núcleo rechaçado para a periferia dos plasmócitos. Então, é um rinoescleroma. Estiócitos contendo bactérias, uma coloração aqui de Washington específica para bactérias. A gente vai ver as colorações especiais na aula de patologia. Um simulado, então, mais um. Paciente masculino, 56 anos, bancário aposentado, procura avaliação por aumento bilateral e progressivo das glândulas lacrimais e parótidas, com início há cerca de um ano. Relata secura ocular e bucal importantes, além de sensação de areia nos olhos e dificuldade de engolir alimentos secos. Refere também episódios de febre baixa, fadiga e perda de peso não intencional nos últimos 6 meses. Ao exame físico, aumento simétrico, indolor e firme das glândulas parótidas, submandibulares e lacrimais. A mucosa oral está seca, com atrofia de papilas linguais. Glândulas lacrimais visivelmente aumentadas. Não há linfonodomegalia palpável. Biópsia de glândula salivar acessória revela infiltrado linfocitário intenso com destruição do parênquima glandular, sugestivo de processo autoimune crônico. Qual o diagnóstico mais provável? Sarcoidose, parotidite viral, síndrome de Miculix ou síndrome de Hirschfeld. Então, aumento bilateral e progressivo de glândulas lacrimais e parótidas há cerca de um ano. Secura ocular e bucal, sensação de areia nos olhos, dificuldade de engolir alimentos secos, febre baixa, fadiga, perda de peso, aumento simétrico, indolor e firme das parótidas submandibulares lacrimais, mucosa oral seca, atrofia de papilas linguais, glândulas lacrimais aumentadas, sem linfonodomegalia palpável. Glândula salivar acessória, com infiltrado linfocítico intenso, com distribuição de parênquima glandular, sugestivo de processo autoimune crônico. O que a gente esperaria na sarcoidose? É a doença granulomatosa, né? É bem típica de aparecer na prova sarcoidose. Eles gostam. Já cobraram em primeira fase, em segunda. É típico, a gente não pode esquecer na sarcoidose do granuloma nu. Então, tem o granuloma sem o infiltrado linfocítico linfocitário ao redor, sem o halo linfocitário. Pode ter linfócitos esparsos,
mas ao redor do granuloma, não. Ele é nu. Uma parotite viral não seria tão sindrômica assim, né? E na Raynaud a gente tem caracteristicamente a paralisia facial, tem febre, parotidite também, mas sem acometimento das glândulas salivares menores. Uveíte também a gente tem na Raynaud e caracteristicamente a paralisia facial periférica. Então aqui é a síndrome de Mikulicz, então o mesmo epônimo, Mikulicz, tanto para as células no rinoscleroma, junto com os corpúsculos de Russell, e o mesmo epônimo aqui para a síndrome de Mikulicz. É caracterizado por aumento bilateral, simétrico e indolor de glândulas lacrimais e salivares maiores, parótidas submandibulares, frequentemente associada à síndrome de Sjögren ou outras doenças sistêmicas. Associação com Sjögren. Etiologia: atualmente a síndrome de Mikulicz é considerada uma manifestação de doenças sistêmicas como Sjögren, autoimune, sarcoidose, linfoma, especialmente malte, tuberculose. Pode perguntar as associações na prova. Então, no quadro clínico, aumento crônico, bilateral indolor das glândulas lacrimais e salivares, sintomas de xeroftalmia,